Olá pessoal, já faz um bom tempo que eu ando pesquisando e estudando sobre o tema da Bolsa Família. E eu vou começar esse vídeo introduzindo com a fala do presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Está aqui na minha telinha, ele diz assim: os que comem bem, dormem bem e têm boas casas acham que se gasta demais em política social. Bom, então vamos lá. Primeiramente aos conceitos. O que é o programa Bolsa Família? É um programa de transferência condicionada de renda. Qual é o objetivo principal? Erradicação da miséria. Não estamos nem falando de pobreza. Miséria. Pobreza é não ter o supérfluo. Miséria é não ter o mínimo para a sobrevivência. E pelo que eu saiba, está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos que todos nós temos direito ao mínimo para a sobrevivência. Quem tem direito ao benefício? Famílias com renda per capita de até R$ 140 ao mês. Então façam suas contas. Peguemos uma família com 4 pessoas. 4 vezes 140 dá R$ 560. Então imagina, se o pai de família, os pais ganham R$ 560, eles já mais que isso, um pouquinho mais que isso, R$ 600, que é menos que um salário mínimo, eles já não têm direito ao Bolsa Família. Então veja bem, eu não encontrei esse dado, se vocês encontrarem, por favor, me coloquem. E estou com essa dúvida ainda. Se a família, então, tem aí uma renda, como eu coloquei para vocês, R$ 600, 4 pessoas, ela não tem direito. É uma família que já ganha muito, já está fora da linha da miséria segundo os critérios. Então imaginem assim, os critérios são bem por baixo mesmo, estão trabalhando para pegar lá quem está bem na miséria mesmo. Qual a faixa média de pagamento do Bolsa Família que o governo paga? R$ 115 para cada família. Essa é a média. O governo paga mais ou menos isso para cada família. E tem gente reclamando, tem gente achando que é uma pouca vergonha, tal. R$ 115. O que a pessoa vai fazer com R$ 115? Aí outros vão para o outro extremo, chamar isso de bolsa esmola. Assim, a pessoa vai se acomodar com R$ 115? Acho muito difícil. Isso contraria qualquer princípio econômico, qualquer princípio relacionado ao desejo de crescer, ao desejo de ter um pouquinho mais, de ter um pouquinho mais de conforto. Isso é completamente contrário a essa ideia de que alguém se acomoda a isso. Eu acho que isso pode até ocorrer, mas não é a regra, não tem sentido pensar que isso é a regra. E a ideia de que as pessoas se acomodam, se acomodariam a isso, teria que estar ancorada no quê? Teria que estar ancorada em alguns dados. E o dado que eu tenho para passar para vocês está em links aí também, vocês podem observar. Qual o dado? Que de 2003 a 2011, cerca de 2,2 milhões de famílias abandonaram o Bolsa Família porque a maior hipótese é de que elas aumentaram em renda e abandonaram o Bolsa Família. Isso equivale a 10 milhões de pessoas abandonando o Bolsa Família aí de 2003 a 2011, o que é muita coisa. E há muito mimimi, reclamação em relação a bolsas para pobres, mas bolsa para rico ninguém reclama. E o que é a bolsa para rico? São basicamente as políticas de juros altos apregoadas nos últimos 20 anos. Há uma frase que é lapidar, ela está aqui na telinha também, do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, Luiz Alberto Neto. Ele diz o seguinte: a política de juros altos dos últimos 20 anos representa a maior transferência de renda da história do capitalismo nesse planeta. E outros vão fazer a seguinte crítica: o Bolsa Família pode chegar a um teto de benefício de mais ou menos R$ 1.300. Se alguém já ouviu falar de alguma família que está recebendo o teto, por favor, coloque o link aí, vamos analisar a notícia, porque essa família teria que ter no mínimo 19 pessoas. Seria uma família com no mínimo 17 filhos, pai, mãe e 17 filhos. E se houver uma família que está recebendo isso, ela tem que ter mais ou menos 17 filhos, aí 20 pessoas mais ou menos. E você tem que ter o que também? Você tem que ter aí uma renda per capita que tem que ser menor ou igual a 140, no máximo R$ 140 por pessoa. Não é qualquer família que vai receber isso. E façam as contas, dividam R$ 1.300 por 20 pessoas, R$ 65 para cada pessoa a mais. Nossa, que fortuna, hein? Eu já vi gente comentando, fazendo comentários absurdos. Outro comentário absurdo é de que o Bolsa Família está estimulando o crescimento vegetativo da população, o crescimento populacional. Patético, simplesmente patético uma afirmação dessa, porque o crescimento populacional brasileiro não está aumentando, nós estamos com uma faixa de crescimento populacional baixa. Aliás,
o crescimento populacional vem diminuindo, ele não vem crescendo, ao contrário. Nós estamos com uma taxa mais ou menos de 1,12%, 1,15% ao ano de crescimento da população, o que é considerado uma taxa aí, pelo menos há uns 20 anos atrás, era considerada uma taxa de primeiro mundo. Há inclusive quem afirme que a população daqui pouquíssimos anos, daqui não sei se é menos de 10 anos, nós vamos estar só repondo mesmo a população, nós não vamos estar mais crescendo com a população, não. Dado também essa checado, e vocês, por favor, se alguém tiver alguma notícia, alguma informação sobre isso, pode me colocar o link aí que eu vou analisar, vou ler. Resumindo, a população não está crescendo em função de Bolsa Família, isso não tem o menor sentido. Nossas taxas de crescimento são as menores da nossa história, atualmente. E completamente ridículo alguém dizer que o sujeito vai ter um filho a mais para ganhar mais Bolsa Família. Se tiver um filho a mais, vocês têm ideia de quanto a mais essa família vai ganhar? R$30 a mais. É mais ou menos assim que funciona. Eu estou colocando todos os dados aí de benefícios, gente. Consultem as tabelas, são somente R$30 a mais. Para que o sujeito vai ter um filho a mais para ganhar R$30 a mais? Não tem o menor sentido isso. Quem está falando isso tá pirou, tá louco. Então vamos lá, vamos por um pouquinho de história. Quem criou o Bolsa Família? De quem é o DNA do Bolsa Família, que está sendo disputado aí com unhas e dentes, né? Tanto pelo PSDB como pelo PT. Já vi até uma notícia há pouco, de que o DNA do Bolsa Família é nosso e tal. Parece que foi o PSDB que estava colocando isso. Mas vamos lá, de onde surgiu? Eu estou aqui com a anotação. Quem criou foi José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, em 1994, na Prefeitura de Campinas. Mas isso foi adotado com maior efetividade pelo Cristóvão Buarque, em 1995, aqui no Distrito Federal. O nome da política do Cristóvão Buarque era o Bolsa Escola, e transferência condicional de renda, gente, e continua sendo. Quais são as exigências, quais são as exigências atuais? Filho pequeno no posto de saúde ou gestante no pré-natal, ou seja, cartão de vacinação em dia, e filho grande na escola, frequência escolar tendo que ser lá comprovada. Não ajuda completamente de graça, sem condição nenhuma. Tem essas condições sim, muitas famílias já foram desabilitadas, já foram retiradas do Bolsa Família porque não estavam cumprindo essas condições mínimas. Seguindo a questão histórica, a FHC, Fernando Henrique Cardoso, levou a política do Bolsa Escola, eu não lembro com que nome, mas levou para o governo federal em 2001. E o governo do PT incrementou e reforçou bastante toda essa política. E desde o início, desde lá de 1994, com o prefeito de Campinas, depois com o Cristóvão Buarque, desde o início é uma transferência condicional de renda. Não é transferência de alimento nem nada, é transferência de renda mesmo. E aí outros vão dizer, não pode dar dinheiro, porque com dinheiro o sujeito vai comprar pinga, o sujeito vai comprar o que não precisa. Mas tem alguns outros problemas. Se você não está transferindo renda, não está transferindo dinheiro, vamos supor que o governo fizesse uma transferência de alimentos. Fosse alimentos, vestuário, fosse simplesmente fornecer isso para a população. Há um risco até maior de corrupção também relacionado a isso. Sim, pois o governo teria que abrir licitação para compra centralizada de vestuário, alimentação, material escolar, e tudo isso produz também um risco grande de corrupção na questão aí das licitações. Fora o fato de quem sabe melhor o que está precisando e quando está precisando é a própria população, é o próprio sujeito lá. Então ele é que vai decidir como ele vai despender esses recursos. Você está dando autonomia e responsabilidade para esse sujeito que está recebendo o recurso. Isso também é um fator aí de amadurecimento, no sentido de confiar, de investir no amadurecimento desse sujeito em relação às suas próprias despesas e como ele vai investir isso. Outro ponto problemático de você simplesmente achar que vai ter que passar material escolar, vai ter que passar alimento, vestuário, que seja, é a centralização. É o problema de você ter tudo isso de forma muito centralizada e que não vai respeitar muitas vezes diferenças regionais. E o problema de você não incentivar dessa maneira, muitas vezes não incentivar a economia local. Porque o sujeito que está recebendo lá o dinheiro do Bolsa Família, ele vai gastar na sua localidade, ele vai gastar na vendinha que está na esquina. Isso vai de alguma forma incrementar o comércio, vai incrementar as economias locais. E esse é um efeito muito bom, tem sido produzido aí pelos programas de transferência condicionada de renda no mundo todo, não é só no Brasil. Aliás, a ONU está recomendando, a ONU se inspira, é o maior programa de transferência de renda do mundo condicionada, do Brasil ao Bolsa Família. E a ONU recomenda e inspira. Então você tem artigos aí na The Economist, estou colocando todos os links, mostrando uma série de virtudes do programa e como que muitos países no mundo estão se inspirando. E como é recomendado pela ONU, vocês podem ver nos links abaixo, que as economias, principalmente de pequenas cidades do interior, onde esses recursos foram implantados,
principalmente no Nordeste, tiveram o quê? Tiveram um ressurgimento, a economia aí se aqueceu. E a economia dessas localidades deve muito ao Bolsa Família, assim como a economia do Brasil, de certo modo, para quem está defendendo essa política pública, deveria muito aí, teria servido inclusive como um colchão para amortecer a crise de 2008, que o Bolsa Família consome somente 0,4% do PIB, o que seria uma taxa muito pequena. R$1 que se investe em Bolsa Família teria um retorno para a economia de R$1,44. As referências estão todas aí embaixo, tá? Essa é a referência do IPEA. Talvez algumas pessoas se acomodem com isso, mas você pegar o argumento de que algumas pessoas estão se acomodando para não fazer a política pública, para todas não terem o benefício, é um argumento um pouco perverso. Outros vão dizer, o governo não fiscaliza, e não fiscaliza o que, em que nível? Né? Esse é o primeiro ponto. Porque há dois possíveis desvios envolvidos. O primeiro desvio seria qual? Seria um desvio de uma ou outra família conseguir ludibriar a fiscalização e conseguir ter o Bolsa Família sem precisar. Esse é o desvio predominante segundo uma série de pesquisas. Eu estou colocando todos os links aí. O que as pesquisas então têm mostrado? Que o Bolsa Família tem sim desvios, porém esses desvios são da minoria dos recursos. E que fique claro, segundo dados do Banco Mundial, mais de 80% dos recursos estão sendo destinados para 20% das famílias mais pobres. O outro tipo possível de desvio é o desvio em grandes esquemas, no crime organizado mesmo, tá? Da corrupção. Então, da corrupção, quando se diz aí de você ter, e é o tipo de desvio que está ocorrendo em menor frequência, e é o tipo de desvio mais fácil de ser fiscalizado e mais fácil de ser pego. O cadastro e controle do Bolsa Família é responsabilidade de estados e municípios. E há uma diferença entre governos de estados, municípios e governo federal. São de partidos adversários. Então, essa descentralização é interessante porque ela facilita o controle, facilita a fiscalização nesse âmbito dos grandes desvios, da possibilidade de desvios relacionados aí à corrupção, a desvios sistêmicos. Mas o governo não está fiscalizando e tal. Que governo não está fiscalizando? Se a responsabilidade pela fiscalização, se as crianças estão frequentando a escola, estão recebendo vacinação, principalmente a questão da frequência à escola, é de estados e municípios. Eles são os responsáveis. Agora, o que o governo federal fez? Eu estou colocando a notícia aí há pouco tempo. Faz coisa de mais ou menos um mês. Fez um novo sistema em que os estados e municípios têm que informar diretamente no sistema, individualmente, como está a frequência das crianças que estão recebendo benefício. É uma medida aí de informatização que vamos ver o que dá. Espero que ainda isso torne a fiscalização mais apurada. A fiscalização do quê? Fiscalização aí da frequência escolar. Mais alguns outros dados importantes. Então vamos lá, vamos para o estudo de Rafael Moreira, do IPEA. O estudo dele é sobre empreendedorismo e inclusão produtiva. E ele fala desse empreendedorismo e inclusão produtiva em relação aos beneficiários do Bolsa Família. Nesse estudo de 2013, Rafael Moreira colocou o quê? Que o Bolsa Família tem dados lá, ele vai reunindo dados de vários estudos, onde ele mostra que o Bolsa Família não diminui a oferta de mão de obra, ou seja, as pessoas continuam trabalhando, não se acomodam. Há resultados expressivos na redução da pobreza e na diminuição da desigualdade, além de contribuir para interromper o ciclo de transmissão intergeracional da pobreza. Também ele coloca o que lá? Os gastos sociais no Brasil, com classe média e ricos, né? Aposentadorias, pensões, educação superior gratuita, assistência médica, financiamento de planos de saúde para altos funcionários públicos, financiamentos especiais para agricultores, empresários, privilégios aí, vários privilégios para funcionários públicos. Ele diz o quê? Que tem muito gasto nesse sentido. Então, com quem já conseguiu muita coisa, com quem já está lá. Então, tem muito mais gasto nesse sentido do que com quem está abaixo da linha de miséria, na linha de miséria. Um estudo de Soares e Colix, aqui, de 2006, eu vou colocar o link também para vocês, ele coloca o quê? Que na desigualdade social, redução da desigualdade social no Brasil, o Bolsa Família teve um papel aí de 20%. É um papel ainda pequeno, o Bolsa Família então tem um papel maior para tirar a miséria, não tem um papel tão grande assim
para, de fato, atenuar a desigualdade social. E esse papel maior, segundo um outro estudo, diz mais respeito a imposto, a conseguir fazer imposto sobre grandes fortunas, se fosse o caso, que está na Constituição de 88, mas até hoje não entrou em vigor. Temos o projeto aí de 1989 do FHC, que foi arquivado durante todos os anos dele, não se tocou mais nisso, os anos que ele governou. E o PSOL tem um projeto atual para taxação de grandes fortunas, que seria uma alternativa mais efetiva no sentido de diminuir a desigualdade social. E, no caso, o imposto de renda também é algo, e menos sonegação, é algo que facilita aí você diminuir as desigualdades sociais, muito mais do que Bolsa Família. Bolsa Família só tira da miséria. Até interessante a questão da sonegação. Vocês sabiam que o Brasil atualmente tem sonegação, tem estudos demonstrando isso, vou colocar os links também, demonstrando que a sonegação no Brasil está por volta de 400 bilhões, a sonegação de impostos, 400 bilhões de reais. E, assim, muitos se queixam de corrupção e tudo, corrupção estaria por volta de 80 bilhões, o ralo da corrupção. Sonegação é um ralo muito maior, um ralo 5 vezes maior do que a própria corrupção. E com menos sonegação, segundo esse estudo também, aqui da UNB, do pessoal da Sociologia da UNB, que eu não sei se foi vinculado ou não ao IPE, vou colocar o link para vocês verifiquem. O que ocorre? Com menos sonegação, com mais impostos, e menos impostos indiretos, esses impostos, por exemplo, que nós pagamos embutidos nos preços de tudo quanto é coisa, esses impostos eles não diferenciam, todo mundo paga a mesma coisa, não diferencia de quem tem, quem não tem, todo mundo está pagando a mesma coisa. Então, o imposto que de fato fosse progressivo de acordo com a capacidade de cada um, isso culmina onde? Culmina em taxação, imposto de grandes fortunas, que está previsto na nossa Constituição e até hoje não virou nada. Então, resumindo, que fique claro, diminuir a sonegação, imposto de renda, tudo certinho, que ajuda a diminuir mais a desigualdade, muito mais do que programas como transferência de renda, como o Bolsa Família. Tem mais alguns dados aqui do IPE de 2009. Os beneficiários ocupados ou procurando trabalho, os beneficiários de Bolsa Família, são 65,3%. E 70,7% os não beneficiários que estão procurando trabalho. Então a diferença é irrisória, não existe praticamente diferença. 65,7% para 70% não tem praticamente diferença. Ou seja, o pessoal está procurando trabalho sim, se ele é beneficiário ou não. Esse dado demonstra que as pessoas não deixam de procurar trabalho porque são beneficiários do Bolsa Família. Bom, então vamos lá, estou tentando finalizar. E há distorções, gente? Há distorções, sim. Só que assim, isso é motivo para você acabar com você contra toda essa política pública, porque há distorções, ninguém mais vai receber, então não faz sentido. Não é a maioria, mas algumas pessoas possivelmente se acomodam sim. E porque algumas pessoas se acomodam, você vai deixar de fazer uma política pública para uma grande maioria que de fato está precisando, que vai se beneficiar muito e que vai tirar muita gente da miséria, você vai ser contra. E praticamente mais ninguém no Brasil é contra a Bolsa Família, gente. Já está se transformando em política de Estado. Inclusive, tanto PT, PSDB. O José Serra prometeu na campanha de 2010 que ele iria aumentar o Bolsa Família. E muitos setores, como já falei, do próprio PSDB, ficam reivindicando de que o DNA do Bolsa Família é deles. Há outras críticas que seria simplesmente um projeto assistencialista. Não, a própria The Economist deixou claro que há incentivo da produção, isso incrementa a produção, e não é simplesmente assistencialista, isso tem retorno econômico. E outra coisa, o que é assistencialismo? Qual a diferença de assistencialismo e política pública? O assistencialismo ele é voluntário, só vai doar quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. E essa coisa da voluntariedade produz uma instabilidade muito grande. O sujeito às vezes vai ter, não vai. Política pública não, é algo com o qual o sujeito de alguma forma vai ter ali um programa, ele vai ter um calendário, ele vai ter uma previsão na vida dele, vai ter a vida dele mais organizada a partir disso, não vai ser ao Deus dará não. Política pública é para isso, é para estruturar, é para produzir um novo horizonte. Não para simplesmente estabelecer uma relação paternalista com o outro, e essa relação geralmente ocorre em nível mais local. Em nível global e nacional é mais complicado, porque há uma distância entre o governante e aquele que está recebendo. E o que está ocorrendo também em nível local é muito interessante, citado pela própria The Economist. O que está ocorrendo? Compra de votos, que era algo muito comum, coronelismo, diminuiu um pouco. Porque as pessoas vendiam o voto para quê? Vendiam o voto por R$50, vendiam por uma cesta básica. Então não está tendo mais tanto motivo para se produzir isso. Essa relação paternalista, essa relação de coronelismo, onde o sujeito está vendendo o voto em troca de prato de comida. Já vi pessoas reclamar, pessoas do Nordeste, que ninguém mais está querendo trabalhar.
no sertão mesmo, as pessoas não estão querendo mais, não estão querendo trabalhar como escravos, não estão querendo trabalhar a troco de banana. Sim, a mão de obra encareceu, e isso não tem somente pontos negativos não, isso tem vários pontos positivos. Mão de obra valorizada, trabalho valorizado. A história do nosso país está marcada pela desvalorização do trabalho. 400 anos de escravidão marcaram isso. Essa diferença absurda em quem tem curso superior, quem não tem. Essa diferença absurda de rendimentos, de salários entre classes sociais, ela é horrível. Em países desenvolvidos não há tanta diferença assim não. Quem fez um curso superior, quem não fez, não há tanta diferença em termos de remuneração. E nós estamos começando a progredir nesse sentido, as pessoas estão começando a ganhar, ter mais valorizado o seu trabalho. O trabalho tem que ser valorizado. Então vamos a outros dados que ainda faltaram eu falar, que eu acho que são também muito importantes. Vamos à minha telinha. Há efeitos de diminuição da mortalidade infantil. Esse foi um estudo agora mais recente, não sei se foi agora já desse mês, foi publicado no The Lancet, que é uma importante publicação científica na área de saúde. Então a diminuição da mortalidade infantil é extremamente significativa e bem correlacionada aí ao Bolsa Família. Então tem um efeito importante nisso. Eu sou contra o Bolsa Família, então você é contra a diminuição da mortalidade infantil? Bom, redução do trabalho infantil segundo a Organização Internacional de Saúde. Diminui mortalidade infantil, diminui trabalho infantil. Estudantes do Bolsa Família têm a aprovação maior que a média e a evasão escolar diminuiu. Esses efeitos não são muito grandes, mas também são perceptíveis em relação à aprovação. A evasão já é um efeito mais significativo. Bom, gente, eu espero ter colocado alguns dados que eu acho que são importantes para debate, para instigar o debate, a reflexão. E nada aqui foi colocado de forma totalmente conclusiva. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, se transforme até num vídeo referência de um certo resumo do que é o Bolsa Família e quais são os pontos aí envolvidos e como é que isso está sendo visto, tanto em nível nacional como internacional. Bom, é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, divulgue nas redes sociais. Obrigado, até a próxima.